Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite você já sabe. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Vamos de destaques. Primeira reunião de Lula com seus 37 ministros tem hora para começar. Será às 9h30 da manhã, mas não tem hora para acabar. Ubermoto, horas depois do seu lançamento, prefeituras de São Paulo e também do Rio de Janeiro mandam suspender o serviço. Nos destaques internacionais, ucranianos rejeitam cessar-fogo de 2 dias proposto pela Rússia. E começou em Las Vegas, a maior feira de consumo do mundo. Até domingo, novas tecnologias, como um carrinho de bebê com piloto automático, prometem surpreender o público. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Daqui a pouco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz com os 37 ministros do governo a primeira reunião ministerial do seu 3º mandato. O encontro no Palácio do Planalto vai afinar a atuação em equipe e discutir as principais ações de governo. Vamos conferir. O encontro, que segundo o próprio presidente só tem hora para começar, vai dar partida à nova gestão brasileira. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a primeira reunião de ministros é, de certa forma, um acolhimento de ministros e ministras. Entre os temas que devem ser discutidos estão a coordenação do governo, a situação das obras de cada ministério e as ações a serem tomadas, além da relação com outros entes federativos. Segundo Padilha, os ministros também vão discutir com Lula medidas que estão avaliando tomar nos primeiros 100 dias a partir dos relatórios produzidos pelos grupos técnicos de trabalho da transição. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que Lula quer passar a mensagem para que os ministros trabalhem em equipe. O presidente também deve definir o fluxo, as diretrizes e as prioridades da gestão. Ainda segundo Costa, Lula marcou para o dia 27 de janeiro a primeira reunião com os governadores, o que também deve ser tema do encontro ministerial. Com os chefes dos governos estaduais, Lula quer estabelecer encontros periódicos e deseja que os estados apresentem suas prioridades para que parcerias sejam criadas. E o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou atrás na ideia de acabar com o saque aniversário do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Em uma postagem no Twitter, Marinho afirmou que a modalidade de saque será objeto de amplo debate entre o Conselho Curador do FGTS e as centrais sindicais. Ele disse ainda que a maior preocupação do governo é com a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras em caso de demissão e com a preservação da sua poupança. A declaração sobre o fim do saque aniversário foi dada na última quarta-feira e depois confirmada pela assessoria de imprensa do Ministério do Trabalho e Emprego. E ontem foi a vez de Simone Tebet abrir o Ministério do Planejamento e Orçamento. Na cerimônia, que foi realizada no Palácio do Planalto, ela afirmou que está pronta para ajudar a combater a inflação. Vamos conferir. No primeiro discurso à frente do Ministério do Planejamento e Orçamento, a ministra Simone Tebet disse que vai trabalhar para reconquistar a confiança dos investidores no Brasil. Disse que o planejamento e o orçamento vão atender os públicos diversos do país e as pessoas mais pobres, sem descuidar da responsabilidade fiscal. Tebet não anunciou nomes dos secretários, mas convidou publicamente a equipe do Tribunal de Contas da União para compor a diretoria do Ministério. Segundo ela, o TCU já detém informações e experiência para análise e avaliação das políticas públicas do país. Tebet também destacou que ficou surpresa com o convite de Lula para que ela assumisse a pasta do planejamento, por ter posições divergentes da política do PT. Afirmou, no entanto, que vai trabalhar junto com a equipe econômica e ajudar a fazer o governo dar certo. Nesse particular, gostaria aqui de falar daquilo que convirjo com as demais pastas da economia. Vamos deixar as divergências, se é que haverá alguma, para depois. Comungo, ministro Haddad, com a sua visão de que a necessidade não só de cuidar dos gastos públicos com racionalidade, mas da aprovação urgente da reforma tributária.
para garantir menos tributos do consumo, que normalmente atinge e ataca os mais pobres, mas que possamos ter um sistema tributário menos regressivo, com simplificação e justiça tributária. Somente assim teremos o crescimento necessário para garantir os empregos e renda para a nossa população brasileira. A reforma tributária não poderia estar em melhores mãos de que Bernardo Api. E elas se somarão às nossas mãos e às mãos do Congresso Nacional, porque a reforma tributária já esperou tempo demais, 30 anos, para ser efetivada. E está faltando vacinas em vários municípios brasileiros. Muitos adultos e principalmente crianças estão sem se vacinar. A situação acontece no mesmo momento em que cerca de 69 milhões não tomaram nem a primeira dose de reforço. Pelos números do Ministério da Saúde, está quase tudo atrasado. Muita gente não vai aos postos e quem se arrisca volta para casa. Quem traz para a gente os detalhes é novamente a repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, as doses de Coronavac e Pfizer pediátrica acabaram. E nesta quarta-feira, a vacinação de crianças de 3 a 11 anos foi suspensa. A Prefeitura da capital mineira informou que o último lote de doses de vacina contra a Covid-19 foi recebido no fim de novembro e aguarda nova remessa para retomar a vacinação das crianças. A vacinação de bebês e adultos não foi afetada, pois ainda há doses de Pfizer e Pfizer Baby. Em Botucatu, no interior de São Paulo, apenas crianças com comorbidades estão sendo vacinadas. O município aguarda o recebimento de novas doses para ampliar o público de vacinação. No Rio de Janeiro, a prefeitura vai suspender a vacinação a partir de amanhã. Não há doses para as pessoas com mais de 12 anos. Nesta quinta-feira, o secretário de Saúde do município, Daniel Sorans, se reuniu com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, para discutir o assunto. Segundo Daniel Sorans, o Ministério da Saúde sinalizou que tem vacinas em estoque e vai enviar 1 milhão de doses para a Prefeitura do Rio de Janeiro até o fim da semana. Com isso, a vacinação de adultos poderá ser retomada até terça-feira. O Ministério da Saúde informou em nota que a próxima entrega de vacinas contra a Covid-19 para o público de 5 a 11 anos está prevista para o primeiro trimestre. Até março, a Pfizer-BioNTech deve enviar 69 milhões de doses de imunizantes. Um novo acordo foi firmado entre a farmacêutica e o Ministério da Saúde em dezembro e garante 50 milhões de doses ao longo de 2023. Nós entendemos que a pandemia da Covid não acabou e a melhor estratégia que temos para prevenir a Covid chama-se vacina. Portanto, é muito importante que as pessoas todas que estão habilitadas a serem vacinadas o façam, porque a vacina é a melhor estratégia de se prevenir casos graves e mortes. Infelizmente, estamos vendo em vários estados brasileiros a falta de vacina, sobretudo para crianças. Portanto, eu espero que agora o Ministério da Saúde, com o novo governo, resolva esse problema imediatamente para que não faltem as vacinas tão importantes para a prevenção da Covid-19. E mudando de assunto, depois de reverter a sequência de resultados negativos e crescer em outubro, a produção industrial brasileira teve leve queda de 0,1% em novembro. Os dados foram divulgados pelo IBGE e quem traz para a gente mais informações é o repórter Leonardo Félix. Com o resultado, o setor industrial, que é responsável por cerca de 20% do produto interno bruto brasileiro, ainda está 2,2% abaixo do patamar pré-pandemia. O desempenho é 18,5% inferior ao nível recorde alcançado em maio de 2011. Na comparação com novembro de 2021, a produção industrial cresceu 0,9%. Já no ano de 2022, o segmento acumula queda de 0,6% e em 12 meses de 1%. As informações foram apresentadas pela Pesquisa Industrial Mensal.
O estudo do IBGE indica que as medidas implementadas para a elevação da renda das famílias e estímulo do setor industrial proporcionaram um ganho de ritmo pela indústria, que emplacou, a partir de fevereiro, 4 meses seguidos de crescimento. Mas, segundo o Instituto, o desempenho positivo foi pontual. O levantamento do IBGE também indicou que, em tempos de inflação em alta, em especial dos alimentos, rendimento sem muitos avanços e desemprego também em elevação, a indústria voltou a mostrar perda de ritmo. De São Paulo, Leonardo Félix. E no início do ano passado, a Associação Brasileira de Veículos Elétricos esperava vender 50 mil carros elétricos no ano. Os números ficaram bem próximos da meta e superiores aos quase 35 mil vendidos em 2021. A frota de elétricos e híbridos no Brasil chegou a 126 mil carros, com 128 modelos diferentes, incluindo automóveis e comerciais leves híbridos, híbridos plug-in e totalmente elétricos, sendo que esses modelos fecharam 2022 com emplacamentos de 8.460 unidades. Os valores variam e os veículos mais baratos custam entre 140 mil a 260 mil reais. Com esse crescimento, o mercado tem projeções maiores para o território nacional. Até o ano passado, por exemplo, apenas a Toyota fabricava veículos elétricos no país. Já esse ano, a Great Wall Motors e a Caoa Chery anunciaram que fabricarão veículos elétricos no Brasil. Mas não é só no mercado nacional que a procura vem aumentando. No cenário mundial, a tendência é a mesma. Por isso, a Sony e a Honda apresentaram a E-Fila, uma nova marca de carros elétricos. O sedã de 4 portas terá direção autônoma de nível 3 em condições limitadas. Isso quer dizer que o carro poderá se locomover sem a intervenção do motorista em algumas situações, como, por exemplo, em congestionamentos. As empresas trabalham para que os primeiros carros da marca Fila fiquem prontos no primeiro semestre de 2026. E veja a seguir, ucranianos rejeitam cessar-fogo de 2 dias proposto pela Rússia. E a gente fala também sobre a maior feira de consumo do mundo, que começou em Las Vegas. Até domingo, novas tecnologias, como um carrinho de bebê com piloto automático, prometem surpreender o público. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta para falar sobre uma polêmica. Olha só, o Uber lançou nessa quinta-feira a modalidade de transporte de passageiros de moto no Rio de Janeiro e em São Paulo. E ontem mesmo as prefeituras das duas capitais se posicionaram contra o serviço e querem proibir a prática. A Prefeitura de São Paulo notificou a empresa e pediu a suspensão do serviço, alegando que o transporte de passageiros por motocicletas não é regulamentado na cidade. Já o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sinalizou que vai se movimentar para suspender o serviço também. Pelas redes sociais, o prefeito da capital fluminense escreveu: "Nem tentem por aqui". Um decreto municipal de setembro de 2020 regulamentou a profissão de mototaxista no Rio de Janeiro, com o objetivo de organizar um meio de transporte que operava na informalidade. A gestão municipal acusou a Uber de visar somente o lucro, sem se importar com as devidas contrapartidas aos trabalhadores e órgãos públicos. Em nota, a Uber informou que o serviço de mototáxi está previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana, que regulamenta o transporte individual privado de passageiros e que não faz distinção quanto ao tipo de veículo. Além do uso obrigatório de capacete, a Uber informou que oferece o seguro em caso de acidentes pessoais para os condutores e passageiros. E agora vamos de destaque internacional, a gente fala sobre o conflito no leste europeu. Começou nesta sexta-feira um cessar-fogo temporário das tropas russas contra os ucranianos. A trégua de 36 horas foi anunciada ontem pelo presidente Vladimir Putin, mas a Ucrânia negou o pedido.
Esse é o primeiro cessar-fogo desde o início da invasão em fevereiro do ano passado. O anúncio foi feito pelo presidente russo, Vladimir Putin, a pedido do líder da Igreja Ortodoxa do país. O motivo é a comemoração do Natal Ortodoxo, comemorado anualmente nos dias 6 e 7 de janeiro. O cessar-fogo, que começou na manhã de hoje, às 6 horas, pelo horário de Brasília, deve durar pelo menos 36 horas. Após o anúncio, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se pronunciou, rejeitando a oferta de trégua temporária, alegando que a proposta se tratava de uma hipocrisia por parte do governo russo. Zelensky afirmou ainda que o exército ucraniano não vai deixar o campo de batalha até que as tropas russas deixem todos os territórios ocupados. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, devem enviar veículos blindados para ajudar a Ucrânia na luta contra a invasão russa. Vamos aumentar o apoio à Ucrânia. Vamos oferecer os veículos de combate de infantaria Bradley. Os alemães fornecerão os veículos de combate de infantaria Marders. Além disso, vamos ajudar a defender a Ucrânia contra ataques aéreos russos. A Alemanha também anunciou que vai fornecer aos ucranianos, para lidar com os ataques aéreos, o sistema de defesa aérea Patriot. Os veículos de combate Bradley e Marder farão parte de uma nova fase significativa do fornecimento de armamento ocidental às Forças Armadas da Ucrânia. Kiev fez uma longa pressão para obter armas mais pesadas, incluindo tanques, que lhe permitiriam passar à ofensiva. Os países ocidentais se mostraram relutantes em sua maioria, por temerem ser arrastados para a guerra ou provocar ainda mais a Rússia. Mas esse impulso parece ter mudado. Embora os Bradleys e Marders não sejam tanques, eles são considerados armas poderosas, capazes de enfrentar o equipamento russo. E pelo terceiro dia, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos não conseguiu eleger o seu próximo presidente da casa. Uma nova votação foi realizada nesta quinta-feira, mas os republicanos, que são maioria na casa, continuaram a discordar. O impasse continua na Câmara de Representantes dos Estados Unidos. O favorito para suceder a democrata Nancy Pelosi, o republicano Kevin McCarthy, tentou estender a mão e fazer concessões, em vão, para os cerca de 20 apoiadores de Donald Trump que bloqueiam a escolha do novo speaker, como é chamado o presidente da Câmara. E após 11 votações, esses congressistas seguem boicotando McCarthy. Os debates serão retomados nesta sexta-feira. Sem um presidente, a Câmara não pode empossar seus membros, decidir os integrantes de várias comissões ou apresentar projetos de lei. Começou nesta quinta-feira, em Las Vegas, nos Estados Unidos, a maior feira de tecnologia de consumo do mundo, a Consumer Electronics Show. A feira conta com um otimismo para alavancar a indústria do setor, que tem sido amplamente prejudicado nos últimos meses. Vamos conferir o que tem de novidade por aí. A alta inflação, as persistentes dificuldades na cadeia de abastecimento e as demissões nas empresas do setor tecnológico formam um obscuro pano de fundo para esse tradicional evento. Até domingo, são esperados mais de 100 mil participantes de uma centena de países para uma enorme operação de comunicação em torno de dispositivos e serviços ultraconectados. Os estandes ocuparão mais de 7 hectares, com o retorno presencial de diversos representantes do setor, após uma CES em formato virtual em 2021 e híbrido em 2022. A Consumer Technology Association, que organiza a feira, aposta na tecnologia para reativar a economia, como aconteceu com os smartphones e a internet de alta velocidade depois da última grande recessão econômica há mais de uma década. A CES terá novas televisões, patins elétricos, carrinhos de bebê com piloto automático e muito mais para surpreender o público. E antes de encerrar essa edição, para que você se prepare, trazemos a previsão do tempo. As temperaturas devem ficar baixas até pelo menos segunda-feira ao longo aí do final de semana. Isso para as regiões norte, nordeste e centro-oeste, que terão de chuvas fracas a temporais. Então, muita atenção. Já na região nordeste do país, as chuvas vêm forte e elas podem ocorrer no litoral. Aqui no sudeste também tem previsão de chuva. Como hoje é sexta-feira, vamos então conferir a previsão para hoje e também para o final de semana em algumas cidades aqui do país.
Começamos por Belo Horizonte, Minas Gerais. O dia será de chuva e permanece assim também no final de semana, bem nublado. A máxima fica em torno dos 23 graus hoje e sábado, e no domingo aumenta um pouquinho, chegando aí aos 24 graus. Já em Chapecó, Santa Catarina, a previsão é diferente, de muito calor e sem chuva. E a promessa se estende também para o final de semana. A máxima pode chegar aos 30 graus nos 3 dias. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo, aqui da capital paulista. Vamos juntos dar uma olhada em como está o tempo hoje. Aqui no centro, na região central, está bastante nublado. O dia aí será de chuva, com máxima de 20 graus. E essa previsão é tanto para hoje quanto para o sábado. Já no domingo, o tempo pode abrir um pouquinho, mas olha, a máxima fica aí em torno dos 21 graus, não aumenta muito não. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações para você. E à 1 da tarde, eu e ele te esperamos com mais informações. Até lá!